Olá, pessoal. Estou iniciando aqui essa live. Eu venho sempre aqui fazendo as lives com vocês, falando sobre saúde bucal. Hoje vai ser diferente. Hoje vou conversar, sim, outros assuntos cotidiano. Se alguém tiver alguma pergunta, pode também deixar aqui nos comentários, que eu vou respondendo vocês ao decorrer aí da live. Porque a gente também não pode vir aqui só falar sempre de saúde bucal, tem que vir também aqui conversar outros assuntos, interagir um pouco mais com vocês terem mais liberdade para conversar comigo, se tiverem alguma dúvida, perguntarem, ficarem à vontade. Vocês estão conseguindo acompanhar bem a live aí? Estão escutando bem? Tá tudo certo? Se puderem dar um ok aí, agradeço. Eu sei que o dia a dia da gente é bem complicado, né? É bem assim, né? Estranho. Às vezes a gente pode estar bem, um dia tá bem, tá tudo certo, o nosso alto astral tá lá em cima, e às vezes alguma notícia pode também nos deixar triste, né? Com tudo, os acontecimentos, várias coisas. E isso é bem complicado, né? Porque o nosso dia a dia já é, né, complicado, é cheio de obstáculos. A nossa vida, desde quando a gente nasce, já é assim, cheio de obstáculos. E com o tempo, a gente vai aprendendo como lidar com aqueles obstáculos. Quando a gente é criança, a gente fica se perguntando: o que eu vou fazer para resolver tal situação? Porque a gente é criança, a gente não sabe o que fazer naquele exato momento. Aí quando a gente vai ficando mais velha, vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que pode fazer naqueles exatos momentos, né, naquele problema que tu tá passando. Aí tu vai entendendo assim que realmente o que importa na vida da gente é as pessoas que a gente ama, as pessoas que dão conselho pra gente, as pessoas que estão do nosso lado, que realmente gostam da gente. E certas pessoas a gente realmente tem que tirar da nossa vida e não colocar mais, porque, né, faz mal pra gente, acaba fazendo mal. Tá bom, André, vou falar como tá sendo, né, esse ano. Olha, esse ano eu pensei assim, ano passado eu tinha feito vários planos, tinha pensado assim, não, ano de 2020 eu vou realizar todos os sonhos que eu tenho, né, ao decorrer da minha vida, pensando, eu quero estudar, quero fazer isso, isso, isso. Só que não foi tudo isso que eu imaginei, saiu totalmente diferente. Eu estava sempre pensando assim, não, eu vou fazer vídeos na internet, vou, né, tentar falar mais sobre a área que eu estudei para as pessoas, para elas saberem como que é o dia a dia, né, como cuidar da sua higiene bucal, tudo certo. Passar o conhecimento, tudo que a gente aprende tem que passar para as pessoas para ela poder, né, saber. E eu pensei assim, não, eu vou fazer os vídeos. Só que sabe aquela coisa assim, eu vou fazer, mas fica deixando, de um dia leva para o outro, do outro, do outro. E quando aconteceu todos esses episódios aí, que aconteceu esse ano, que na verdade muitas pessoas acham que foi um ano perdido. Para mim não foi tão perdido assim, porque eu consegui realizar um pouco do meu sonho, que é fazer os vídeos aí para vocês, né? Tá sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Isso é importante, tanto para mim, que estou fazendo, como também para as pessoas que às vezes não tinham tanto conhecimento e que agora estão tendo. Isso é maravilhoso. Às vezes eu ouvi aí as mensagens de vocês falando, que estão gostando, que não sei o que. Isso, né, é gratificante saber que eu estou ajudando de certa forma. Em alguma maneira eu estou ajudando vocês. Isso é bom. Mas eu imaginei totalmente diferente esse ano. Eu imaginei assim, não, eu agora começo do ano ia estar trabalhando em tal serviço, tinha feito todos os planos, ia fazer isso, isso, isso. Deu completamente diferente. Então, para ver que a gente não manda em nada.
O nosso destino, a gente planeja de um jeito a nossa vida e sai de outro. Então, tudo é questão, assim, como que eu falo para vocês, é tudo Deus que manda na vida da gente, o nosso destino. E a gente também tem as nossas escolhas. Se a gente escolher assim, eu quero viver de tal forma, é você que escolhe. Então, assim, é complicado, né? Então, por isso que eu digo, às vezes a gente planeja de um jeito a nossa vida, nosso dia a dia. Às vezes tu levanta de manhã e pensa assim, não, eu quero, né, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, eu vou tomar um café assim, em tal lugar. E quando tu vê, tu recebe uma ligação, isso é completamente diferente. Então, o que eu posso dizer para vocês que tudo acontece de uma forma tão diferente que nem o ano passado. O ano passado eu imaginei assim, né, não consegui, né, passar o aniversário junto com meu avô, né, que, que é meu pai e tudo, não consegui passar o aniversário com ele. E aquilo eu pensei assim, não, eu não vou passar o aniversário com ele agora, porque não podia, naquele exato momento eu não podia. Não podia ir no aniversário dele. Eu pensei assim, não, mas daqui, agora nas minhas férias, ou daqui, sei lá, daqui um próximo final de semana, eu vou visitar ele. Pra ver como que é a vida, né? No final do mesmo mês que ele fez aniversário, que hoje tá fazendo um ano, né? Eu acabei recebendo a notícia que ele não estava mais entre nós. Então, por isso que eu falo para vocês que a vida da gente acontece várias coisas. Num exato momento pode estar falando com a pessoa, tá tudo certo, como no outro dia tu pode receber uma notícia completamente diferente. Então, por isso que eu falo para vocês, eu tô falando hoje mais assim, para a gente aproveitar os bons momentos que a gente tem para passar mais com as pessoas que a gente ama. Porque às vezes a gente não dá bola, acha assim, não, a pessoa vai durar para sempre, né? E acaba às vezes, ah, não, eu vou tal dia visitar. E não é assim que funciona, né? A gente não manda no destino de ninguém, a gente não sabe quando que a pessoa vai estar viva, quando que não vai estar. Então é que nem esse ano eu tinha planejado totalmente diferente. Eu planejei de um jeito e está saindo de outro. Então, para ver que tudo que a gente planeja nem sempre sai da forma que a gente gostaria que saísse. Só que eu tinha planejado de um jeito e saiu melhor do que eu esperava. Por quê? Eu não tinha colocado nos meus planos que eu ia fazer os vídeos nesse exato momento. E é um dos sonhos que eu gostaria de estar realizando e estou realizando. Então, para ver que uma coisa às vezes leva a outra. Que nem assim, tem pessoas às vezes que pensam assim, aconteceu isso, é o fim do mundo, não vou fazer mais nada. E não é assim que funcionam as coisas. Nesse exato momento que a gente tem que pensar, ter criatividade e pensar assim, eu vou fazer algo diferente para mudar essa situação. Eu não vou ficar depressiva porque está acontecendo essas coisas. Não, vai ser diferente. Eu simplesmente vou pegar e vou mudar. É a gente que tem que fazer a mudança. Não é as outras pessoas que vão mudar por você. Então, para ver assim que tudo é questão de tempo, às vezes quando a gente é novo, a gente pensa assim, será que um dia eu vou ser alguém na vida? Não é fácil. Eu digo assim para as pessoas que estão começando, a geração nova que está começando, talvez seja mais fácil. Mas a geração minha, assim, nem todo mundo consegue chegar lá onde quer chegar. Mas não desiste. Eu sou uma pessoa, assim, que sou bem persistente. Não sei se é... Tem pessoas às vezes que falam, é porque é do signo. Essas coisas. Eu não sei se é do signo. Ou talvez porque eu já passei bastante trabalho já no decorrer da minha vida. Quem olha para mim diz, não, tu é nova, mas tu tem tanta cabeça, tem tanta... É porque a gente aprende.
quando tu vai aprendendo assim, com o tempo, digo assim que às vezes tem pessoas da minha idade que não tem tanta maturidade como eu tenho. Que bom que eu tenho, né? Porque é complicado quando a pessoa não leva a sério as coisas, né? Então, isso faz parte. Boa noite às pessoas que estão chegando. Boa noite, Cláudio. Boa noite, André. Obrigado por estarem participando, estarem sempre aí acompanhando, né? As lives, por estarem interagindo comigo. Gosto disso. Gosto quando as pessoas falam comigo. Agora quero ouvir um pouco também. As pessoas que quiserem entrar e conversar comigo, fique à vontade. Estou aí hoje para interagir com vocês. É verdade, né, Cláudia? A gente às vezes passa por vários obstáculos, né? Então a gente acaba aprendendo mais, vendo que realmente o que é bom para nós e o que não é. É como eu estava falando ali no comecinho da live, que certas pessoas às vezes a gente tem que deixar de mão, largar, não dá mais para viver no meio daquelas pessoas, porque às vezes elas estão te fazendo mal. E quando fazem mal pra gente, a gente tem que descartar, tem que desistir. Não pode mais conviver com essas pessoas. Tudo bem, Cláudia? E aí, tudo bem com vocês, com a tua família, tudo certo? Então, assim, é complicado. Eu digo assim que eu já passei por várias coisas na minha vida, também não vou estar falando aqui tudo que eu já passei, né? Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã falando e eu acho que ainda dá para fazer um livro que eu acho que é melhor para vocês lerem, né? Porque ninguém gosta de estar ouvindo história triste, né? Todo mundo gosta de ouvir história boa, história legal. Então eu vou só falar as coisas boas, porque as coisas ruins, né? Quem me conhece já sabe o que eu passei e o que eu não passei. E vamos falar de coisas boas. Eu só sei de uma coisa, que esse ano, para mim, foi um aprendizado. Eu só posso dizer isso. Estou aprendendo muito e bastante. Então, assim, é um ano que está fazendo eu repensar tudo na minha vida, o que eu quero para o meu futuro, porque eu, sinceramente, ainda não estou no futuro, estou ainda no presente. Tem muito ainda que aprender. E então a gente, cada dia que vai passando, coisas novas que vão surgindo para a gente melhorar. E eu, sinceramente, hoje em dia, às vezes eu penso assim, que eu tenho que melhorar e muito. Não é pouco, é muito. Então, para chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que mudar muitas coisas ainda. Tem que mudar o jogo do tabuleiro. Eu digo que a vida da gente é um jogo. Se tu não souber jogar, tu pode acabar destruindo tudo que tu conquistou até agora. Então, por isso que eu falo para vocês, tem que pensar muito no ciclo de amizade que vocês têm. Se vocês não tiverem um ciclo bom de amizade que ergam a autoestima de vocês podem acabar até depressivos. Acaba sim, as pessoas que não escolhem as pessoas com quem quer andar, acaba depressivo, porque tem gente que só sabe colocar para baixo. Em vez de colocar para cima, te coloca para baixo. Isso faz mal. Parece assim, não, mas é só uma vez que a pessoa falou algo para ti. Mas vamos supor que tu vá vivendo a tempo, assim, ficou 20 anos passando por tudo aquilo ali, por pessoas só te colocando para baixo, dizendo só coisas negativas, só coisa ruim. Quando tu vê, tá só vivendo coisas ruins e tu esquece das coisas boas que existem no mundo. Tem coisas boas no mundo? Tem. Tem pessoas boas? Tem. Mas tem muito mais ruins. Tem muito mais pessoas invejosas, pessoas que querem ver teu mal, pessoas que fingem ser teus amigos na tua frente. Na hora que tu mais precisa, é que tu vai ver realmente quem tá do teu lado e quem não tá. Família. Não pense que todos da família querem ver teu bem. Não. Tem gente que também não gosta do teu bem. São invejosos, querem ver teu mal. Quando vê tu melhorando um pouco de vida, eu já fico pensando assim, porque eles estão lá, não vou falar o nome ruim aqui, né? Mas estão lá naquela palavrinha que todo mundo sabe. E daí o que eles pensam assim? Quando estão te vendo, tu tá melhorando, daí eles pensam assim, por que a Lidiane tá melhorando? Por que aquela guria tá assim? Ah, eu quero a vida dela.
Mas ninguém sabe tudo que a Lidiane passa. Ninguém sabe tudo o que acontece com a Lidiane no dia a dia dela. Porque eu, Lidiane, eu não mostro o lado que acontece de ruim. Não pense que só acontece coisas boas na minha vida. Acontece coisas ruins, mas ninguém precisa saber as coisas ruins que acontecem. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, não, a guria tá lá, tá bem de vida, já tem tudo. Ah, já tá rica. O que é? Por que eu vou estar perdendo meu tempo ligando para essa pessoa? Isso acontece. Quando tem pessoas, às vezes, que pensam assim, da própria família. Às vezes, as pessoas da família querem ver mais o teu mal do que pessoas desconhecidas. Às vezes, as pessoas que tu nem conhece há tantos anos são as pessoas que mais querem ver teu bem. E as pessoas da tua própria família querem ver teu mal. Então, acontece. As pessoas aqui no mundo, eu posso dizer assim que a gente não conhece 100% cada um. Tem pessoas, às vezes, que têm maldade e muita maldade no coração. E elas conseguem fingir. Conseguem te destruir aos poucos, com sentimentos. Então, tem que ter cuidado. Tem muitas pessoas, às vezes, que usam máscaras. Às vezes tu olha assim, eu sei que tem gente que não gosta de mim, por que eu faço? Eu simplesmente, quando eu não gosto de algo, eu chego e falo direto para a pessoa. Eu não estou gostando disso e disso. E o ser humano, sinceramente, o ser humano tem que ser estudado. E com o tempo, eu fui analisando como que o ser humano age. Ele é assim, ele gosta do quê? Só fale coisas boas para ele. Quando tu fala algo que está acontecendo, que realmente é verdade, ele se afasta de ti. Ele não quer mais saber da tua amizade. Por que ele vai querer saber da tua amizade? Se tu tá falando a verdade. E ele quer ouvir o quê? Coisas boas. Ele não quer ouvir a realidade que está acontecendo. As pessoas querem ouvir só coisas boas. E não é assim que acontece. Quem sabe, quem convive, sabe que não é assim. Sabe que acontece tanto coisas boas como coisas ruins na vida da gente. Às vezes a gente não dá bola para isso, mas acontece, né? Então a gente tem que pensar um pouco, tem que parar de ser egoísta. Às vezes a gente é egoísta, às vezes a gente não liga para as pessoas, tem que parar de só porque tá vendo que a pessoa tá online no Face ou tá online no Instagram, tá viva. Hoje em dia qualquer um pode ter tua senha. Se tu der a tua senha do teu Instagram, do teu Face, qualquer um pode estar online no teu lugar. E daí tu vai pensar assim, depois a pessoa morre, e aí? Adianta ir no velório lá ficar chorando e fazendo toda a cena, achar assim, não, eu tô aqui, hoje eu vim, hoje eu tirei um tempo, porque eu tava trabalhando, porque eu tava não sei o quê, hoje eu tirei um tempo, agora eu vou no velório. Não tem necessidade de ir no velório de ninguém, se a pessoa já tá morta. Tem que valorizar as pessoas quando elas são vivas, não quando elas são mortas, tá? Porque depois que a pessoa morre, não adianta ficar chorando. Não adianta ficar ali fazendo teatro. Vocês devem pensar assim, por que ela está falando tudo isso? Mas é que eu estou falando a verdade. Hoje em dia as pessoas só se comunicam por redes sociais. Elas não vão mais visitar as pessoas. Eu fui criada com uma família assim, que me adotou desde pequena. E eu ficava tão feliz, eu morava no interior. E eu ficava tão feliz quando a gente preparava quem deve estar online aqui, que é da minha família, sabe de quem que eu estou falando. Dos meus pais adotivos. E eu ficava tão feliz assim, final de semana, quando chegava o final de semana, nós já estava arrumando a casa. Quem é do interior sabe como que é. Nós já estava arrumando a casa, preparando, fazendo, né, os bolos e bolachas e tudo mais, para receber as visitas. Naquela época não existia internet para a gente ficar se enxergando, que nem hoje existe. Na época que eu era criança não tinha essas coisas. Era tudo assim. A gente ficava tão contente. Daí quando chegava a visita, a gente dava atenção para as visitas. A gente sentava na mesa não, nas cadeiras, né? A gente sentava ali, tomava um café da tarde e conversava.
Hoje em dia tu não vê mais isso. Hoje em dia as pessoas estão na mesma casa e elas estão conversando pelo celular, uma com a outra. Ou brigo pelo celular, ou brigo nos grupos. Quem vive mais em grupos assim, ou brigo nos grupos. Daí quando chego pessoalmente, não falo nada uma para outra. Por que não falo tudo que falaram ali no grupo pessoalmente? Né? Então hoje em dia as pessoas estão assim, elas não se ligam mais. Eu sou de uma época assim que as pessoas se ligavam uma para outra, iam visitar a família, saiu da onde estavam e iam visitar a família, os amigos. Que nem eu nas férias da escola, eu lembro assim que a gente ia muito, porque a gente ficava direto assim no interior, a gente não saía muito, né? Porque interior não tem onde sair muito, só mais na casa dos vizinhos e ali da família na volta. E uma coisa que a gente gostava muito de fazer é nas férias, eu e a minha irmã, a gente ia para Caxias. A gente achava máximo ir para Caxias, assim, na casa lá do nosso padrinho, nosso parente também, que a gente tem os parentes lá. A gente ia para lá. E era tão bom, porque as brincadeiras, eu ficava tão assim, nossa, chega as férias de julho logo, porque eu quero ir para Caxias, quero ir na casa da minha madrinha brincar. Né? Hoje em dia está todo mundo grande, mas a gente brincava com bicicleta, com jogo, a gente brincava na rua. Hoje em dia não dá mais para estar brincando na rua, tu não vê mais criança brincando na rua, de se esconder, essas brincadeiras normal, não vê mais. Hoje em dia tu tem que brigar com as crianças para sair de dentro de um quarto, porque só fico jogando videogame. Não quer, ou fico mexendo no celular, tu nem sabe com quem estão falando. Então, na época, não existia celular. A gente brincava, a gente não ficava mexendo no celular. A gente brincava com o outro, conversava. Hoje em dia as pessoas não se conversam mais. Só ficam dia e noite no telefone. Não estou falando para as pessoas não ficarem mais no telefone. Pode ficarem, tranquilo. Mas é o que eu estou falando assim, que as pessoas hoje em dia estão diferentes. Claro, mudou o tempo, mudou. Mas podia ter, assim, um pouquinho das coisas de antes. As pessoas serem mais humanas, gostarem mais das pessoas, das outras de verdade. Não serem tão falsas, tão assim, sabe, diferente. Porque a gente sente falta. Eu sou uma pessoa que eu sinto falta das pessoas me ligando. Hoje em dia, não. Mal te mando uma mensagem. Imagina, vão te ligar para perguntar se tu tá viva, como que tu tá, qual é as novidades. Hoje em dia as pessoas não se mandam mais mensagem. Eu lembro assim as histórias que o vô contava, que na época dele, imagina, na época dele era muito mais complicado, nem telefone existia. Que eles, né, pegavam para dar um recado para uma pessoa, tinha que pegar o cavalo, encilhar e lá dar o recado para a pessoa. Às vezes tinha que andar 1 quilômetro, 2, até 10 quilômetros para dar um recado. Hoje em dia não é mais assim. Só que nessa desculpa do recado, tu fazia o quê? Tu já via o vizinho, tu já conversava, tu sabia se ele estava bem, se ele estava vivo, já contava os causos. Meu avô que gostava de contar causos. Sinto falta dele porque ele contava muito caos. Mas assim, é legal isso. Hoje em dia tu não vê mais essas coisas. Tu vai visitar as pessoas, elas mal te dão atenção. Elas não são mais aquelas pessoas que antes te recebiam bem. Hoje em dia não. Hoje em dia já logo já querem fazer ali, mexer no telefone, mal conversa contigo, né? Oi, Luciano, tudo bem? Quanto tempo? Um abraço para você também. Tudo bem com a tua família? Tudo certo? Como que tá aí as coisas? Então é bem complicado, né? Para quem é aí da época de infância, dos anos, os anos aí 50, 60, sabe que o tempo era bem diferente. Tempo assim, eu digo que o tempo não passava tão rápido que nem hoje em dia. Hoje em dia o tempo da gente passa mais rápido porque a gente fica mais mexendo na internet. Quando tu vê, o dia passou voando e a gente quase nem aproveita.
Ainda mais agora que temos nesse negócio aí que a gente não pode mais estar saindo muito, né? Então daí que a gente não aproveita. Antes estava bom porque a gente ia na casa das pessoas, podia conversar mais com elas, podia ver elas, podia contar, como dizia meu avô, os caos, né? A gente não pode estar indo muito agora nesse momento, mas eu falo assim, ó, quando passar essas coisas, a gente tem que voltar a visitar as pessoas, tem que encontrar elas, conversar com a família, né? Todas essas coisas. Ah, é ruim. Mas e aí, tá com o teu mercadinho aí, tudo certo? Tá atendendo no teu mercado ou tá trabalhando em outra área, Luciano? Mas não é fácil, gente. A gente tem que pensar mais no ser humano. Boa noite, Vanessa. Minha cunhada, tudo bem? Saudades, hein? Quando ir em São Gabriel, quero ir te visitar. E quando vir pra cá, não esqueça, vem aqui em casa, hein? Tá convidado, por favor. Ah, é verdade, Luciano. Sabe que as coisas. Eu sou uma pessoa assim, ó, que eu guardo muito. Ah, eu guardo cada coisa, assim, ó, vai guardando, vai juntando. É umas coisas que tu vai vendo, assim, é jornal que tu vê, é tudo. Só olha um jornal, se tu for ver jornal todos os dias na televisão, tu fica louco. Porque é só tragédia, é porque pai matou não sei quem, é porque não sei o que, sabe? Todas essas coisas. E daí tu vai juntando, juntando, juntando as coisas assim, tu vai vendo que as pessoas só dão bola pela aparência dos outros. Elas não dão bola pelo que é o sentimento. Hoje em dia as pessoas não dão mais bola ao sentimento do ser humano. Elas dão bola só para aparência. Muitos lugares só contratam a pessoa se for modelo. Elas não contratam a pessoa se for simples. Se ela for com uma roupa simples, é capaz de nem ser contratada. Agora, se uma modelo, para concorrer com ela, a modelo ganha e ela fica para trás. Ah, que bom, Luciano, que tu tá trabalhando, tu tem o teu mercado. Era o teu sonho, né? Ter o teu mercado, né? Conseguiu, graças a Deus. Mas é assim, gente, se for assim, pensa bem como que é o ser humano hoje em dia. Se tu for numa vaga de emprego e se tu não tiver todos os dentes em boca, olha só, para ver como o ser humano é. Não tiver todos os dentes em boca, né? Não tiver a melhor roupa ali que tu for na entrevista, tu não é contratado. Agora, se você for, né, com o cabelo bem feito, com um sorrisão bonito, né, com a melhor roupa que tu tiver, pode ter certeza que tu vai ser bem contratado. Então, assim, é para ver que o ser humano, ele tá contratando para trabalhar ou pela beleza, né? É isso que eu faço uma pergunta para vocês. Eu acho assim que a gente não pode contratar só pela beleza, porque tem muitas pessoas que têm beleza, mas não tem atitude, não trabalha direito. Né? Então, para ver que não dão oportunidade. Se a pessoa não tiver, se tiver faltando um dente em boca, é capaz de não contratar. Então, eu acho um desaforo isso. A gente tem que contratar as pessoas, se elas gostam, elas estão ali, é porque elas querem a vaga de emprego e estão precisando. Elas não estão ali para bonito. E é assim que a gente vê. Hoje em dia está muito difícil. Eu, quando eu fui morar, quando eu saí assim do interior, quando eu fui morar em Caxias, que eu morei uns 4 anos em Caxias. E quando eu fui para lá, eu lembro assim que era uma época que eles contratavam, Caxias dá muita oportunidade, dava na época, né? Porque na época tinha bastante emprego, agora tá meio complicado, acho que em tudo quanto é lugar. Mas foi uma época assim que tu não via gente desempregada. As firmas estavam sempre bombando, Marco Polo, todas essas empresas aí grandona lá de Caxias, estava tudo cheio de gente trabalhando em vários turnos. Agora tu não vê mais. Tu vê um monte de pessoas pedindo emprego. Tu vê um monte de pessoas na sinaleira vendendo balinhas, né? Para ver como que chegou o ponto, como que a gente está chegando. E cada vez vai ser, eu sinceramente, eu não vejo mais assim que as coisas vão mudar um pouco. Elas tá meio complicado. Eu acho que é bem complicado assim. Tu só vê mais pessoas
demitidas do que contratadas. Ainda mais agora que as empresas não estão conseguindo dar conta, né? Porque imagina, tem lugares que precisam pagar até aluguel. Então é bem complicado. Não tem um negócio próprio ali que elas consigam, né, se manter. Elas não conseguem nem se manter, como que elas vão manter os funcionários? Né? Então é chato, né? Para quem contrata também, é complicado. E para quem também precisa do emprego, é complicado. Né? Porque está todo mundo no mesmo barco, né? A qualquer momento, todo mundo pode afundar junto. Então, é bem complicado. Mas, às vezes eu passo aqui umas reflexões para vocês, que a gente tem que ter, sim, muita paciência nesses momentos difíceis, para a gente não ficar depressivo, porque é um momento, assim, acontece tanta coisa, tudo ao mesmo tempo. E daí tu acaba, tipo, pensando assim, nossa, o único jeito é não existir mais. Tem pessoas, às vezes, que pensam assim, não quero mais existir, tá dando tanto problema na minha vida, tudo que eu faço nada dá certo, tudo que eu penso não sai do jeito que eu gostaria que saísse. Tu acaba entrando em depressão. Acaba por causa disso. Porque tudo que tu pensa em fazer não dá certo. Eu penso assim, não, eu vou fazer tal coisa. Vem um obstáculo, vem as pessoas que, em vez de te botar para cima e dizer, não, faz isso, Lidiane, faz isso que vai dar certo. Faz tal coisa, em vez de te apoiarem, elas vão lá e te colocam para baixo. Então é bem complicado, né? Mas uma coisa eu digo, quando se tem Deus no coração, não adianta as pessoas ficar pensando coisas negativas. A gente tem que ter força, persistência, que vai chegar o momento certo, que a gente vai chegar lá, onde a gente quer chegar, e vai conseguir realizar todos os sonhos da gente. Só que a gente não pode deixar, como eu sempre falo, a peteca cair, né? Se tu deixou a peteca cair, aí não sei mais o que fazer, sinceramente. Mas não é fácil. Não é fácil ficar sempre com a postura de forte e firme, que eu sou forte, eu vou conseguir isso. Só que às vezes dá uma queda. Só que tu tem que ficar firme. Mas acontece. Acontece da gente às vezes ficar tão triste, tão assim, decepcionado mesmo. Eu falo que às vezes a gente se decepciona com as pessoas. As pessoas que a gente mais quer do nosso lado são as primeiras a, né, apontar ali e dizer assim, ó, tu vê realmente que as pessoas não são do teu lado. Nas situações piores, que tu vê quem realmente está do teu lado e quem não está. Então, a gente tem que pensar bem quem gosta da gente, quem não gosta. E eu dou um conselho. Quem tu realmente vê que está do teu lado, que está te ajudando, fique do lado dessas pessoas. Que essas sim são as pessoas verdadeiras que no pior momento da tua vida elas vão estar ali para te colocar para cima. Agora, as pessoas que tu tá numa situação difícil e elas ainda pegam e te mandam embora na situação pior, é as que não prestam. Então, tu se afasta dessas pessoas que a qualquer momento elas vão vir com falsa, né, dizendo que são tuas amigas, que são isso, são aquilo, só que não são sanguessuga. E quando acontecer que um dia você vai estar lá em cima, você vai estar bem, você vai conseguir passar por todos esses obstáculos que tem. E você vai estar firme, forte, e elas vão vir. Pode ter certeza que essas pessoas que te viraram a cara na hora que mais precisou, elas vão vir. Aí elas vão dizer, ai, meu amigo, quanto tempo, ai, meu primo, meu sobrinho, meu isso, meu aquilo. Daí tu é sobrinho, daí tu é primo, daí tu é isso, tu é aquilo, né? Nesse momento que tu é. Na época que tu precisou das pessoas, daí tu não era nada, daí tu não tinha irmão, daí tu não tinha mãe, nem pai, nem ninguém. É bem assim, acontece. Por que às vezes tem pessoas que enriquecem com o tempo? Porque quem quer ficar rico pode ficar. Basta ser persistente na vida. E fica rico aí e acaba não sendo amigo de ninguém e fica isolado. Por causa disso.
porque já passou trabalho, já passou por vários obstáculos no decorrer da vida e acaba ficando aquelas pessoas magoadas, que não acredita em mais nenhuma palavra. Tu pode dizer que tu é uma pessoa, que tu mudou, que tu é isso, tu é aquilo, mas tu não acredita mais, porque tu tá cansado de tanta falsidade. Tu já cansou, tu já chegou numa idade que tu não quer mais papo com esse tipo de pessoa. Tu vê nítido que essas pessoas não prestam. Elas estão na tua volta só por causa do teu dinheiro, porque tu é importante e que tu pode fazer essas pessoas crescerem também, porque tu tem influência. E isso a gente nota que essas pessoas não merecem a nossa amizade, não merecem. E delas vêm querer amizadezinha falsa, e não é assim que funcionam as coisas. Só que as pessoas acham que a gente é idiota, e a gente não é. Não é, porque de tanto tempo assim que tu vai passando, por tantas dificuldades, tantas coisas que rolam na nossa vida, tu pode ter 20 anos, mas 20 anos não é 20 dias, é 20 anos. 20 anos tu passou por várias coisas. Daí tu imagina uma pessoa que tem 50 anos. 50 anos. Olha o tanto de coisa que ela já passou. Daí, com 50 anos, ela já conseguiu a casa dela própria. Ela já conseguiu, né, conseguiu vários projetos que ela já tinha em mente no decorrer do tempo. E ela conseguiu lá com 50. Fez a faculdade. Tem a casa dela própria do jeito que ela sonhava em ter. Tem lá seu jato, né, seu aviãozinho que ela queria comprar, conseguiu comprar. Tem tudo. Tudo que vocês pensam aí, ela tem. Tem o carro do ano top que ela gostaria de ter lá nos 20 anos atrás, 30, 50 anos atrás, e não conseguiu ter, agora ela tem. Daí tu fica pensando assim, quando tu vê uma pessoa que ela tem tudo isso, daí tu fica pensando, nossa, como que essa pessoa conseguiu tudo isso? É que ela já vem anos pelejando, né? Eu falo assim pelejando porque a pessoa do interior às vezes não perde esse costume. Mas pelejando, né? Pegando ali anos e anos ouvindo o não das pessoas, ouvindo as pessoas pegando e só batendo a porta na tua cara. Quando tu ia lá, de boa vontade, com o currículo na mão, ia lá na pessoa, levava teu currículo. Ela só olhava dos pés à cabeça e simplesmente dizia, você não serve para mim. Vai arrumar uma vaga na tua área. Ou de tu pegar, fazer um curso que tu pagou caríssimo. E só tu, praticamente, quase da turma, que não conseguiu na área. E é uma pessoa que sabe bastante coisa. E é a única pessoa que ninguém te contratou porque você não está nos termos, né, no layout deles. Então acontece, gente, acontece de tudo e mais um pouco. Quem é que nunca levou um não na cara? Né? As pessoas levam. Daí, o que tu tem que fazer? Tu não pode desistir. Se tu ouvir um não e desistir naquele exato momento, talvez você não vai chegar lá nos seus 50 anos com a casa dos seus sonhos, com o carro dos seus sonhos, com tudo que tu imagina. Então, por isso que eu falo para vocês imaginam, se eu tivesse desistido lá no começo, né, lá na minha infância, já tivesse passado um perrengue, que eu já passei vários perrengues, tivesse passado um perrengue, o primeiro perrengue que eu passei, eu tivesse desistido. Hoje em dia, eu não estaria morando aqui na região metropolitana, não estaria morando aqui, porque eu já teria desistido lá no começo. Já teria, não quero mais passar por nenhum problema, vou me acomodar, vou ficar aqui mesmo, não quero saber. Não é assim. Se tu pegar e desistir da primeira oportunidade que te surge na vida, pode ter certeza que você já mudou o teu destino. Já muda. Já não vai ser aquela pessoa que você tem tanto sonho em ser. Já não vai ser. Vai ser totalmente diferente. Já vai ser aquela pessoa, por que você não se mudou para tal cidade que você gostaria de se mudar? Mas eu fiquei com medo. Medo. Lá vou passar por várias dificuldades, daqui a pouco vou acabar morando na rua,
vou não sei o quê. Já começa a botar 1000 obstáculos. Tu já tá se imaginando na rua. Em primeiro lugar, tu já tá se imaginando na rua. Tu já nem pensou na hipótese de tu tá morando numa casa. Tu já tá se imaginando na rua. Acontece, tem gente que pensa assim. Tu não pode ficar botando essas coisas ruins, esses pensamentos já ruins. Porque todo pensamento atrai. Toda palavra atrai para coisas ruins. Se tu falar coisas boas, vai te atrair coisas boas. Por isso que eu sempre falo. Se eu ficasse pensando lá quando eu tinha meus 18 anos, né? Quando eu tinha 18 anos, eu tomei uma decisão assim. Eu vou ir para Caxias. Olha só a minha ideia. Que coragem, hein? Eu tenho que agradecer as pessoas que ficaram do meu lado. Porque, olha, eu fui muito corajosa. Hoje em dia, às vezes, eu fico pensando assim, da onde que eu encontrei tanta coragem, né, para sair do interior se não tinha nem aonde morar. Eu não tinha nem casa para morar. Simplesmente só tomei a decisão assim, eu vou embora e ponto final. Porque eu quero estudar mais, quero ser alguém na vida, não sei o quê. E aqui no interior eu não vou ser tudo isso que eu sonho em ser. Tá. Daí simplesmente peguei e fui. Daí fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu não tenho nem aonde morar. O que eu vou fazer, meu Deus? Né? Tu fica se perguntando. Só que se eu tivesse desistido na época, ficasse com medo, hoje em dia não estaria onde eu estou. Então tudo isso é pra gente ficar pensando. Às vezes passa um filme na cabeça da gente. Eu às vezes fico pensando, nossa, como a vida da gente muda, né? Se tu toma um rumo na tua vida, tem 2 rumos para te tomar. Ou tu toma esse ou tu toma esse. Não tem muita opção. E daí eu fico às vezes pensando, nossa, para ver, né, como que a vida da gente é, né? Que Deus prepara coisas maravilhosas na vida da gente e às vezes a gente mesmo fecha a porta para as coisas boas. A gente mesmo. Por ser medroso. Então, eu digo uma coisa para vocês, se vocês têm vontade de fazer algo, façam. Porque é melhor vocês ficarem pensando assim, não, eu fiz isso, deu errado, deu, mas pelo menos eu tentei. Eu não fui aquela pessoa covarde que não fui lá e não fiz. Então a gente tem que pensar isso. A gente tem que tomar as decisões, por mais difíceis que seja, a gente tem que pensar positivo. Pensar assim, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Daí eu penso assim, às vezes, eu não vou fazer isso, talvez não dê certo. Depois, ao mesmo tempo, já vem aquele pensamento, se eu não fizer, aí eu vou me arrepender depois. Então, por isso que eu falo para vocês, às vezes, num telefonema, tu tem que tomar várias decisões. Ou às vezes tu tá no serviço e o chefe só fala assim para você, resolve. E tu vai ter que tomar a tua decisão. Ou tu resolve, ele te dá 2 opções, resolve ou vai pra rua. Daí qual das opções que você vai escolher? Ir embora e depois ficar cheio de dívida e coisa que tu não tem como pagar? Ou resolver o problema? Por mais difícil que seja, a gente tem que resolver o problema. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que sempre pensar o que é melhor pra gente. Não ficar ali, né, sendo pessimista, eu não vai dar certo, eu não sei o que, se eu ir embora, não vai acontecer isso, não vai dar certo. Não. A gente tem que pensar sempre que vai dar certo, que as coisas vão surgir, que as coisas boas vão acontecer num exato momento, na hora certa, que Deus sabe dos planos. Deus sabe o que é melhor para ti, qual vai ser a opção melhor que você vai tomar. Então, sempre quando vocês estiverem em dúvida, o único que pode ajudar vocês é Deus. Quando vocês pegar e pensar assim, eu não sei o que fazer agora, o que eu faço? É vocês irem lá conversar com Deus. Só Ele pode resolver certos problemas na nossa vida. Às vezes nem a gente consegue. E pode ter certeza, quando você tem fé, persistência, que vai dar certo as coisas, pode ter certeza que vocês vão conseguir. Então, é isso que eu passo a mensagem, na verdade, hoje para vocês, uma reflexão, é que não desistam dos sonhos de vocês. Seja persistente. Não interessa quem vai surgir nesse decorrer da vida de vocês. Não interessa.
Não deixe essas pessoas tomarem conta da vida de vocês. Não deixe essas pessoas decidir as coisas boas por vocês. Se eu tivesse deixado as pessoas decidir o meu destino, hoje em dia eu não estaria aqui, não estaria casada com quem eu estou casada hoje, não estaria metade das coisas que eu tenho hoje. Não teria. Teria totalmente diferente. Poderia estar até num casamento arranjado, vai saber, a gente não sabe. Poderia estar totalmente diferente. Então, por isso que eu falo para vocês, não deixe outras pessoas decidir o que é bom para vocês. Vocês têm que decidir o que é bom para vocês e não as outras pessoas. Porque às vezes a gente acaba deixando outras pessoas tentando decidir a vida da gente e a gente acaba, quem se ferra é a gente. Porque elas vão estar lá curtindo a vida que elas escolheram para elas. E quem está deixando a gente escolher é elas, e elas estão bem e a gente está mal. Então tem que pensar nisso. A gente tem que fazer nossas escolhas e sempre escolhas conscientes. Ver realmente o que é bom e o que é ruim pra gente. Graças a Deus sempre tive aí, Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho, que me ajudaram. Tenho assim, bastante pessoas que me ajudaram. Pessoas, às vezes, que eu imaginei que nunca iriam me ajudar, e foi as pessoas que me ajudaram. Pessoas que eu imaginava que poderiam ter me ajudado, foram que viraram as costas para mim. E eu sei uma por uma quem virou as costas para mim no decorrer da minha vida. Então, não quer dizer que eu vou virar as costas para elas. Porque eu não desejo mal para ninguém. Por mais que as pessoas desejem meu mal, eu não desejo mal para elas. Eu desejo bom, que elas sejam felizes. E se um dia essas pessoas que viraram as costas para mim, se elas precisar, pode ter certeza que eu não vou ser ruim assim a esse ponto de virar as costas para elas. Não, vou ser totalmente diferente. Mas isso vai de cada um. Tem pessoas, às vezes, que ficam com mágoas no coração e acabam desistindo, pensando assim, essas pessoas foram ruins para mim, eu vou ser igual. Não é assim que funciona. Deus não gosta que a gente seja assim. Deus gosta que a gente seja, né, persistente, fazer as coisas certas e ajudar quem precisa. E nos ajudar primeiro. Se a gente não tá numa situação boa, primeiro a gente se ajuda para depois ajudar o próximo. Então é isso que eu penso, né? Isso aí ninguém vai mudar meu pensamento. Quem não pensa como eu, problema da pessoa, não quer dizer que eu não vá mais falar com essa pessoa. Talvez fale, mas não vai ser da mesma forma como era antes, né? Então, eu aprendi com o tempo que certas pessoas eu tirei da minha vida. Simplesmente elas se retiraram. Não fui eu que tirei. Elas simplesmente se retiraram porque elas quiseram. Não, se não quer ser bem-vindo na minha vida, no meu lar, na minha casa, tranquilo, né? Às vezes acontece. A gente não consegue agradar todo mundo. Mas faz parte. Isso acontece. Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que fazer as coisas para agradar os outros. Não, não pense nisso. A gente tem que fazer as coisas porque a gente gosta, dependente. Se as pessoas não aceitarem teu modo de pensar, o problema é delas. Cada um tem um modo de pensar diferente. Nem todo mundo concorda com o meu pensamento. Então aí para discordar, né? Então assim, a gente não pode pegar e simplesmente dizer assim, não, tu tem que pensar que nem eu. Não, nem todo mundo pensa que nem eu. Que bom se todo mundo pensasse que nem eu, né? Mas não, tem pessoas que discordam, tem pessoas que gostam de outra forma, gostam de outras coisas. E a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. Tem que aprender. Mas certas pessoas às vezes não gostam e não tem como obrigar elas a gostar da gente. Daí o que a gente tem que fazer? Se afastar. Se elas estão te fazendo mal, se afasta. Se elas não gostam de ti, se afasta também, né? É melhor se afastar do que ficar ali, né, no meio de certas pessoas que acabam aí te fazendo mal. Verdade, William, tudo no tempo de Deus. A gente tem que ter essa consciência que é Deus que manda, não é a gente, né? Tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar. A gente tem as escolhas, a gente pensa assim,
Deus dá essas escolhas pra gente. A gente escolhe tanto ir para um lado como ir para o outro. Aí tu faz a tua escolha. Se tu quer seguir o caminho de Deus, tu escolhe o caminho de Deus. Se tu quer seguir só o lado ruim, tu segue o lado ruim, né? Então, cada um sabe de si. Mas não quer dizer que a pessoa às vezes esteja no lado ruim, que ela não vá melhorar com o tempo. Pode melhorar. Todo mundo tem chance de melhorar, né? Basta a pessoa querer. Tudo certinho aí com vocês? Estão conseguindo acompanhar aí? Então, estou quase aqui encerrando a live hoje. Hoje a live foi um pouco diferente. Espero aí que vocês tenham gostado de conversar aí um pouco. Não tenham achado aí um pouco depressivo a maneira que deu falar, ou às vezes ter falado alguma coisa que alguém não gostou, mas às vezes a gente tem que vir falar aqui essas coisas para as pessoas pensar um pouco, né? Se tocar um pouco da realidade dos fatos, do que acontece no dia a dia das pessoas. Tem pessoas, às vezes, estão passando por dificuldade, às vezes acaba até se matando porque ninguém dá bola. Acontece. Quem assiste o jornal sabe que acontece isso. E às vezes pessoas que estão do nosso lado, às vezes estão depressivas, estão doentes, estão ruins. Não é que doença do corpo, não. Às vezes doença mental, tá com dificuldade, né? Saiu ali, trabalhou 30, 20 anos no emprego, sei lá, 50 anos no mesmo emprego, e acabou saindo, e às vezes fica ruim, porque ela não consegue mais se encaixar no novo método que está. Hoje em dia a gente está num novo método, que hoje em dia as coisas acontecem mais por internet. E às vezes as pessoas não conseguem se encaixar pela internet, porque elas são de um tempo diferente. Elas são de um tempo que elas gostam mais de fazer as coisas não pela internet, mais manual. E às vezes acaba as pessoas se matando por causa disso, porque está um novo formato, porque está aí diferente, e às vezes as pessoas não conseguem, nesse novo formato, se encaixar. Então a gente tem que escutar os outros, tem que conversar com as pessoas, ligar, ver como que elas estão, ligar, conversar com elas normal pelo telefone, né? Faz uma videochamada, olha só o que aconteceu no meu aniversário. Isso aí hoje eu vou contar para vocês. A minha avó, né, que eu chamo que é a minha mãe, né, e ela tem Alzheimer. Ela tem Alzheimer, é uma pessoa... Quem sabe, quem não sabe, pesquisa o que é Alzheimer. É horrível essa doença. E ela não lembra das coisas. Olha só, eu fiquei tão emocionada que no dia do meu aniversário, que foi esse mês mesmo, dia 3 de julho, aconteceu dela pedir para me ligar. E ela vem assim, liga lá, a filha dela, que é minha madrinha, disse assim, liga lá para a Lídia, que hoje é aniversário dela. Que liga na televisãozinha, porque ela não sabe, né, de tantas tecnologias, né, imagina, ela já tem, né, 80 e poucos anos, não sabe essas coisas. E daí ela vem assim, liga lá, é o aniversário dela, da Lídia, hoje, liga. Olha só para ver, né, a pessoa tem Alzheimer, lembrou do meu aniversário. Às vezes tem pessoas aí que nem tem nada e não lembra, né? Então, para ver como que é as coisas, né, às vezes a gente fica pensando assim, como pode uma pessoa que ela não lembra das coisas, às vezes ela lembra das coisas que aconteceu agora, daqui um pouco ela já nem lembra de coisas da época de infância dela, da época que, né, que ela viveu. Às vezes ela fica também chamando o vô, né, porque ela acha que o vô ainda tá vivo, ela às vezes nem lembra que o vô já morreu. Então é tudo isso. E daí como, olha só, vê se não é gratificante, vê se não é emocionante, saber que uma pessoa que ela tem Alzheimer, ela lembrou do meu aniversário. Isso é maravilhoso, né? Para ver assim que ela ainda lembra de certos detalhes que às vezes as pessoas não lembram. As pessoas que têm a memória boa, às vezes não lembram. E às vezes tem pessoas assim. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas. Tem que pegar, falar com elas. Porque elas lembram. Quando eu ligo para ela fica tão feliz, porque ela tá sempre falando meu nome, né? Tá sempre me chamando e coisa. Mas ela sabe que eu existo, que eu tô ali, porque ela tá sempre lembrando de mim. Então isso é maravilhoso, sabe? Saber assim que tem pessoas, por mais que elas tenham essas doenças, elas lembram da gente. E a gente tem que valorizar essas pessoas, tem que ter
perto da gente. Não pessoas que só querem ver o mal da gente, que não estão nem aí. Então, fique pensando aí no que eu falei para vocês, nessas reflexões, em tudo que eu falei para vocês. Se vocês às vezes não estão agindo da melhor forma possível, comece a agir, porque a gente tem que mudar, às vezes, a maneira como a gente pensa, como os atos do que a gente faz, tá, gente? Fique bem aí, repense os atos, que é bom, como eu estou sempre repensando tudo que eu falo, tudo que eu faço. Mas fiquem bem, se cuidem. Obrigada a todos aí por participarem, por estarem aqui participando sempre. Em qualquer live que eu faço, estão sempre interagindo comigo. Obrigada mesmo, de coração. Vocês, assim, são demais. Não conheço todo mundo pessoalmente, mas muitos aí que estão sempre conversando comigo. São pessoas do bem, tenho certeza disso. Fiquem com Deus e até a próxima live aí. Até mais, gente. Tchau.